Olá, galera do oitavo ano. Aqui quem fala, como vocês já puderam observar, é o professor Leandro. E a nossa aula de hoje, seguindo a Era das Revoluções, é sobre nada mais, nada menos que a mãe das revoluções, a Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Quando o homem começa a olhar para o próximo como um igual. E como isso tudo aconteceu? Vamos lá, vamos começar e vamos entender melhor como foi a Revolução Francesa. Bem, a gente precisa entender que a França vivia num regime absolutista. O rei, na época do século XVI, ali, mais precisamente no ano de 1789, que é quando acontece a Revolução, era Luís XVI, tataraneto daquele outro Luís, o Luís XIV, que se dizia o Rei Sol, o rei absolutista que dizia que o Estado era ele. Pois bem, Luís XVI governava exatamente igual ao seu tataravô. Entretanto, algumas situações aconteceram que fizeram com que o povo se voltasse contra os seus governantes, contra o seu governante, mais precisamente Luís XVI. E o que foram essas situações? Antes de falar dela, a gente precisa entender como era a sociedade francesa do século XVI. Ela era estamental, ou seja, ela era dividida em estamentos. Ela era uma sociedade dividida em estados, onde o primeiro estado, o topo de uma pirâmide social, era ocupado pelo clero. O segundo estado era a nobreza. E lá embaixo, 98% da população, composta de burgueses, composta de camponeses, de trabalhadores, de uma forma geral, eles compunham o terceiro estado. Então, 98% da população francesa estava no terceiro estado, enquanto os outros 2% ocupavam o resto dessa pirâmide social. E aí o que acontece? Dentro dessa pirâmide social, o segundo e o primeiro estado não pagavam impostos. Só quem pagava impostos eram os membros do terceiro estado. Então eles trabalhavam, pagavam seus impostos para sustentar os dois estados que estavam acima deles. Quando veio uma crise sem precedentes na França, uma seca que acabou com quase todos os rebanhos franceses, que acabou com a produção agrícola da França, quando chega essa seca e o povo começa a passar fome, o próprio reino diz que não pode continuar daquela forma e convoca uma assembleia que não era convocada na França há 200 anos, a Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia dos Estados Gerais funcionava da seguinte forma: uma ideia era colocada na mesa e um representante de cada estado votava a favor ou contra essa ideia. O grande problema é que a ideia que estava colocada na mesa era o aumento dos impostos. E é claro que o primeiro e o segundo estado que não pagavam impostos iam votar a favor do aumento dos impostos. E o terceiro estado, que era a maioria da população, era contra o aumento dos impostos. Afinal, eles estavam com fome. Então, o terceiro estado se ausenta da Assembleia dos Estados Gerais, vai para uma outra sala, e nessa outra sala eles fazem uma nova reunião só com o terceiro estado. Essa reunião, somente com o terceiro estado, ela ganha o nome de Assembleia Nacional Constituinte. Eles iriam ali criar uma nova Constituição onde eles pudessem votar o terceiro estado por cabeça, ou seja, ter uma representação mais próxima daqueles 98% da população, e não apenas um voto e ser voto vencido diante da minoria da população francesa, que eram quem compunha o primeiro e o segundo estado. Então, quando eles se reúnem nessa outra sala, o rei Luís XVI convoca os outros dois estados, clero e nobreza. Esses outros dois estados, mais Luís XVI, eles decidem que ali mesmo eles vão votar. E o Luís XVI ainda chama o exército para ir lá silenciar, para ir lá dar um jeito na galera do terceiro estado que estava reunida numa outra sala. O povo vê isso como uma traição. Sai às ruas, vai até os arsenais do exército francês, pega os mosquetes, vai até a Bastilha, que era uma prisão emblemática para o antigo regime francês, era uma prisão emblemática, onde todo mundo que era contra o rei de alguma forma era preso na Bastilha.
os crimes contra o rei, né, os crimes onde o rei se metia e mandava prender, era ali naquela Bastilha, naquela prisão francesa. Então o povo invade a Bastilha e derruba, não no sentido denotativo da coisa, eles derrubam a Bastilha no sentido figurado, eles soltam todo mundo que está lá dentro e partem, certo, para tomar o governo. O grande ápice da Revolução Francesa, no dia 14 de julho de 1789, o grande marco é a queda da Bastilha. É quando o povo pega em armas, vai até a Bastilha e derruba aquele símbolo do absolutismo francês. A partir de então, desde a queda da Bastilha, começa um novo processo. A gente tem ali, no dia 26 de agosto, proclamada uma Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão. No dia 26 de agosto, ali do mesmo ano. É um grande passo para o homem, porque não existiam direitos humanos, e aí é a ideia embrionária dos direitos humanos. A França vira uma monarquia constitucional, ou seja, Luís XVI não tinha mais aquele poder absoluto. Ele agora era controlado ali, certo, por um grupo de pessoas. As ideias dos 3 poderes de Montesquieu, elas são trazidas para a França. E o poder executivo, legislativo e judiciário, eles começam a atuar em conjunto. Além disso, a gente tem o rei, certo, como chefe, mas, como eu disse, com poderes controlados ali. Mesmo o Luís XVI continuando no cargo de rei e tudo mais, ele tenta fugir, certo, para a Áustria, que é a terra natal da esposa dele, a rainha Maria Antonieta. Ele é pego no caminho, indo para a Áustria, ele é pego, julgado e condenado como se ele tivesse feito um crime ali contra o Estado, como se ele estivesse agindo contra o Estado, simplesmente por ele estar fugindo. O que acontece com Luís XVI? Ele é condenado à guilhotina, à morte pelo corte da cabeça por uma estrutura de madeira alta dessa, onde desce a lâmina e corta a cabeça fora. A partir daí, começa uma briga para chegar ao poder. Quem é que vai dominar, quem é que não vai? A gente tem ali 2 grupos brigando. Um grupo mais radical, que são os jacobinos, e um grupo que estava mais fechado ali com a monarquia, que estava mais fechado ali com a situação, que era os girondinos. Num primeiro momento, os girondinos eles não chegam ao poder. Os jacobinos é que assumem, começa uma fase que eles chamam de fase do terror, onde todo mundo que de alguma forma se demonstra contra os jacobinos é condenado à guilhotina, mas através de um golpe, os girondinos eles conseguem assumir o poder. E esses girondinos, eles têm uma galera ali da burguesia, aquela alta burguesia participando do grupo dos girondinos, né? Daquela galera que estava mais light ali, fechando com a monarquia. Com os girondinos no poder, eles temem, eles têm um medo muito grande dos jacobinos se organizarem e tomarem de volta o poder. Então o que os girondinos fazem? Pedem ajuda ao exército francês. E pedem ajuda a uma figura muito promissora, a um jovem general que estava se destacando nas campanhas militares chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão aceita, forma o diretório, onde ele era um dos cônsuls a organizar ali a França, certo? Só que ele organiza um golpe para que ele chegue ao poder. O golpe do 18 de Brumário. Só que essa é uma outra história que fica para uma próxima aula. Nos vemos, um beijo e um queijo. Até a próxima, galera!